Olá, loquinhos e loquinhas, eu sou Otávio Geist, o Super 8. E hoje, as mais recentes fases da Marvel estão trazendo uma cabojada de novos heróis e vilões para redefinirem o futuro do MCU. Porém, nem só de carinha nova vive esse universo e tem um personagem bem conhecido, inclusive muito querido e que até transcendeu as expectativas iniciais, dando continuidade a uma aventura multiversal pelo controle de todas as realidades que existem por aí. Pois é, depois de muito aprontar na Terra e em Asgard, o Loki foi aos confins do universo e agora, após muita espera, tá de volta na segunda temporada de sua série solo, que mescla ação, humor, aventura com ficção científica. Pois então, cola mais aqui no Super 8 para conferir agora tudo o que você precisa saber sobre a segunda temporada de Loki, a série do Deus da Trapaça que é tão trapaceiro que trapaceia até ele mesmo, trapaceando contra ele mesmo. A primeira temporada de Loki deu super certo, foi um sucesso, ao mostrar o Deus da Trapaça numa aventura pra lá de inesperada. Pra quem não lembra, o Loki originário, aquele que foi introduzido como vilão no primeiro filme do Thor e no primeiro filme dos Vingadores, e depois teve uma jornada de desconstrução e transformação em anti-herói ao longo dos filmes, acabou morrendo ao tentar enganar o Thanos no comecinho de Vingadores Guerra Infinita. Só que em Vingadores Ultimato, uma nova versão do Loki despontou pra ganhar nossa atenção, e surgiu quando os heróis voltaram no tempo para pegar emprestada a joia do espaço do Tesseract em Nova York. O plano não saiu bem como esperado, pois o Hulk do passado, por acidente, derrubou o Tony Stark do futuro que estava buscando a joia, que derrubou o Tesseract bem no pezinho do Loki do passado, que tinha sido preso. Ele, que não é bobo nem nada, pegou o Tesseract e vazou dali. Depois disso, a gente ficou se perguntando: pra onde é que ele foi? O que é que aconteceu com ele? E aí, na primeira temporada de sua série solo, a gente teve a resposta. Ele se teletransportou para um deserto na Mongólia, mas não teve nem tempo de curtir a liberdade, já que logo em seguida foi abordado pelos agentes da Autoridade da Variância Temporal, AVT. Por quê? Por ter violado o cânone de sua realidade. Afinal, naquela linha do tempo, ele não deveria ter fugido. E essa agência é responsável por eliminar todas as ramificações alternativas irregulares para preservar a ordem da linha do tempo sagrada, evitando assim que linhas do tempo imprevisíveis se formem e suas ramificações acabem causando uma guerra multiversal. Por isso, esse Loki é levado a julgamento e condenado a ter sua existência apagada. No entanto, o agente Mobius intercede por ele por achar que ele seria útil na caçada de uma outra variante que tá causando morrebuliço no multiverso e matando um monte de agentes no processo. E assim surge uma inesperada dupla que viaja por diferentes linhas do tempo atrás dessa variante encrenqueira. O problema é que faz parte da natureza dos Lokis serem desconfiados. E lembrando que esse Loki aqui ainda estava com aquela mentalidade de Vingadores 1, de reinar sobre a Terra e os 9 reinos. Então, ainda que depois de muita relutância aceite a nova missão, ele sempre mantém um pezinho atrás quanto à AVT, Agência da Variância Temporal. Assim, ele descobre que a agência é comandada por criaturas místicas conhecidas como Guardiões do Tempo, e também que a tal variante fugitiva é uma versão dele, mas com outra cara e até com outro gênero, já que ela vem de outra realidade. Sylvie é o nome da moça e ela é uma Loca, uma Lady Loki. Tá joia, tá supimpa, tá beleza. Loki vai nessa caçada tal e até encontra a Sylvie e até enfrenta ela no começo, mas acaba simpatizando com a moça, o que leva eles a se aproximarem e até a se envolverem romanticamente. O que era de se esperar para alguém tão egocêntrico e narcisista, né? Tá, mas qual é a da Sylvie afinal? Por que ela se rebelou? Então, há muito tempo, enquanto ainda era criança, ela foi aprisionada pela AVT, sem saber por quê, o que é que foi que ela fez de tão errado, mas conseguiu fugir e vem se escondendo desde então em catástrofes, porque em catástrofes aquele pessoal ali vai acabar, vai todo mundo morrer, e o que ela fizer não vai interferir, então não vai causar ramificações. Dessa forma ela não pode ser detectada. E o que ela tanto quer é acabar com essa história de linha sagrada, acabar com a AVT, acabar com essa palhaçada toda. Inclusive, ela informa ao Loki que a AVT só acumula mentiras, que todos os agentes são variantes de linhas do tempo apagadas e que eles tiveram as memórias apagadas também. Então, juntos, os dois Lokis decidem ir atrás dos Guardiões do Tempo. Só que nem isso era verdade. Os Guardiões eram robôs, fantoches controlados por um cara autodenominado de
Aquele que permanece. Com a ajuda de outras variantes de Loki, eles conseguem chegar na cidade do fim do mundo, onde esse tal Deus universal vive, que surpreendentemente não parece ser muito ameaçador. Mas ele explica como as coisas funcionam e não é muito agradável para os dois Lokis. O que é que se passa? Ele diz que criou a AVT para proteger a linha do tempo sagrada após uma guerra multiversal causada por suas próprias variantes sedentas por poder. Diante disso, ele dá duas opções aos Lokis: matar ele, o que eventualmente vai levar a tal guerra e quem assumir pode ser uma versão dele bem pior do que ele, ou a segunda opção, que é Loki e Sylvie substituírem ele na defesa da linha do tempo sagrada. Seja o que for, o livre-arbítrio que os dois estavam perseguindo não é uma opção. Loki reage a isso com: Eita pinóia, peraí, vamos refletir aqui direitinho, vamos pensar no que fazer. Mas a Sylvie é impulsiva, não acredita nas opções e se arrisca em busca do livre-arbítrio. Ela trapaceia o Loki, expulsa ele dali e termina matando aquele que permanece, que agora não permanece mais. Resultado, isso dá início a uma série de realidades alternativas se ramificando e coexistindo. Como a Sylvie expulsou o Loki, ele termina a primeira temporada de volta à sede da AVT. Ele então encontra o Mobius, diz tudo o que aconteceu, diz que lamenta muito, mas tem um probleminha aí. O Deus da Trapaça percebe que tem coisas muito diferentes no visual da agência e ao falar com o Mobius ele tem a certeza de que algo errado não está certo, pois o amigo sequer reconhece ele. Afinal de contas, esse já é o Mobius de outra realidade. Aquilo que eles fizeram lá já criou, já expandiu, uma realidade na qual ele nunca viveu qualquer tipo de aventura ao lado do Mobius. Assim a temporada acaba com o Loki vendo que as estátuas dos Guardiões do Tempo não estão mais lá. O que tem no lugar agora é uma estátua de uma das mais mortais variantes do Aquele que Permanece, mostrando que a tal guerra do multiverso é real e já começou. Para quem não tá muito familiarizado com o que acontece nos quadrinhos, o Aquele que Permanece é uma das variantes do déspota temporal Kang. Quem? Não, quem não? Kang. Dependendo da abordagem da história, ele pode ser um anti-herói ou um vilão, mas aqui a gente só viu o compadre como uma figura no mínimo contestável ou assumidamente vilanesca. Interpretado por Jonathan Majors, uma das variantes dele apareceu em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Essa seria a variante mais famosa dos quadrinhos, Kang, o Conquistador. Ele é apresentado como um soldado de outra dimensão que ficou preso no Reino Quântico, onde conheceu a Vespa original no tempo em que ela ficou presa por lá. Mas logo ele revelou seu plano maléfico de conquistar não apenas o reino quântico, como assumir o controle de todas as realidades possíveis com seu exército, fazendo de si o comandante supremo da birosca toda. No filme ele acaba derrotado pelo Homem-Formiga e sua família de super-heróis, mas ameaça o Scott Lang dizendo que se fosse derrotado daria início a uma guerra que colocaria em risco a vida de todos os universos, deixando um aviso bem parecido com o daquele que permanece. Se você acha que eu sou ruim, espere para ver minhas outras versões. É tipo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque sempre vai ter um maledito pior. E realmente ele não estava mentindo, pois na cena pós-créditos aparece o Conselho dos Kangs, comandado pelo Lethal Immortals, pelo egípcio Ramatut e pelo Centurião Escarlate. Eles estão lá reunidos com todas as variantes conhecidas numa arena só, dando início a um projeto de controle total do multiverso. Já na segunda cena pós-créditos, a gente vê o Loki e o Mobius no comecinho do século XX, trajados como cavalheiros que observam Victor Timely. Quem é esse? Uma variante de Kang que ganha a vida como cientista e inventor, e ele está explicando sobre os conceitos de tempo e como a humanidade pode usar o tempo a seu favor. Inicialmente o Mobius não parece muito impressionado não, mas o Loki alerta que eles estão diante de uma das criaturas mais poderosas do multiverso. O que nos leva à segunda temporada de Loki. E aqui, Loki e Mobius vão atrás das variantes do Kang, mas nada garante que eles vão encontrar ou se vão ser páreos pro Timely. O mais interessante é que, mesmo tendo essa possibilidade de mexer novamente com as variantes, que foram um dos maiores chamarizes da primeira temporada, que teve até o Loki criança, jacaré, presidente, velho e tudo mais, a segunda temporada deve focar no desenvolvimento de relação de Loki e Mobius, que praticamente começa do zero agora, já que o agente não faz ideia de quem é o Deus da Trapaça. Além disso, vou especular aqui que a maior interação desse negócio de variante seja mesmo o amadurecimento da relação entre Loki e Sylvie. E pano pra manga tem, principalmente depois daquela conclusão cheia de desavenças no fim da temporada 1.
Mas, Otávio, o que é que eu preciso ver pra poder entender essa segunda temporada? Olha, depois dessa minha recapitulação marota, você tá pronto pra enfrentar a segunda temporada. O mais legal dessa nova temporada de Loki é que ela segue de onde a primeira parou, mas funciona muito bem de forma isolada. Como a situação é nova, a realidade em que o Loki tá é nova, a trama meio que parte do zero e vai desenvolver laços e personagens que podem sim ser entendidos sem que você tenha visto nada antes. Claro que tem obras que talvez sejam interessantes conhecer para ampliar a experiência, como a primeira temporada de Loki e Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Os dois estão disponíveis no catálogo do Disney Plus. Mas de qualquer jeito, essa segunda temporada foi realmente pensada para entreter e funcionar para quem quiser só assistir a ela. O que indica um roteiro fechadinho que deve resolver suas questões e arcos dos personagens, deixando talvez só um suave gancho para os próximos filmes. No mais, o ator Tom Hiddleston e o produtor Kevin R. Wright disseram que essa temporada é sobre o Loki aprendendo a se entender melhor e buscando, enfim, deixar o time dos vilões para compreender o que move um herói e o que é ser um herói. Ou seja, foco total no Deus da trapaça, que agora deve vir mais banhado na humildade. No elenco, a segunda temporada vai contar com muitos retornos. Além do próprio Tom Hiddleston, praticamente todo mundo do núcleo principal da primeira temporada tem o seu retorno garantido. Owen Wilson segue como Mobius, Sophia DiMartino como Sylvie, Gugu Mbatha-Raw como a juíza Ravonna Renslayer, Wumi Mosako como a agente B-15, Tara Strong como a reloginho Senhorita Minutos e, claro, Jonathan Majors como o vilão, agora conhecido como Victor Timely. Mas o maior destaque da vez é uma adição extraordinante e inesperada, que certamente trouxe muito peso para o projeto. Tô falando do extremamente empolgado e carismático Ke Huy Quan, que emocionou o mundo com seus discursos ao vencer os prêmios de melhor ator coadjuvante de praticamente todas as premiações importantes no último ano. Mom, I just want an Oscar! Na série, ele vai interpretar Ouroboros. Tem nome de figura mitológica, que é aquela serpente lá que devora a própria cauda e fica num ciclo sem fim, mas pelo que mostram os trailers, ele vai ser um nerdzinho responsável pelas tecnologias mirabolantes da AVT. Meio que vai ser o cara do TI misturado com o cara da mecânica. Aquele ajudante ali, precisou de um remendo, precisou de uma coisa aqui, umas coisas, uma munguenga, umas engenhoca, pronto, é com ele. Com os trailers e materiais promocionais divulgados, já dá pra gente sentir que essa temporada vai ser bem interessante. A série vai continuar desenvolvendo sua história e seu protagonista ao longo de mais 6 episódios, com um novo capítulo sendo lançado por semana a partir do dia 5 de outubro. No entanto, aviso aqui, hein? Pra quem acompanhou a primeira temporada semana a semana, o Disney Plus fez uma mudança em dia e horário de lançamento dos novos episódios, tá? A segunda temporada vai aproveitar o sucesso do formato de Ahsoka para lançar os episódios toda quinta-feira às 22 horas. Eu curti, não precisa ficar esperando até de madrugada. Assim a gente pode assistir aos episódios logo quando lançam, reduzindo os riscos de entrar despretensiosamente numa rede society e acabar se deparando com um caminhão de spoilers pela manhã. Né ou não né? Né? Então belezura, vamos lá. 5 de outubro chega essa segunda temporada. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima, hein?